Graça e paz, igreja. Estamos separados por um momento, por uma pandemia, mas eu espero que cada vez mais o amor de Cristo nos una. Saudades. Amém. Graça e paz, igreja. Muita saudade. Deixa o Salmo 90, versículo 12, para toda a igreja. Muita saudade. Brevemente estaremos juntos em oração. Amém. Graça e paz, irmão. Eu espero, logo imediata, que aos domingos nós estamos juntos para orar a palavra do Senhor, que eu estou com saudade e ofereço para os irmãos o Salmo 23. Deus nos abençoe. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam no coração dos irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu nesta noite de poder compartilhar uma palavra de fortalecimento para com os irmãos. Principalmente nesse momento que nós estamos passando por um momento de grande aflição. No entanto, quero lembrar aos irmãos, nós que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e temos a plena convicção de que o Espírito Santo veio morar em nossa vida e nós fomos selados com o Espírito Santo. A partir desse momento, irmãos, nós passamos a ter duas identidades, a identidade terrena e a identidade celestial. E como cidadão terreno, nós temos a responsabilidade e a obrigação de obedecer às autoridades constituídas por Deus, conforme registrada lá no livro de Romanos, no capítulo 13. E essas autoridades, irmãos, reagiram, trazendo medidas preventivas para poder conter o avanço desse vírus tão letal. E essas medidas todos nós já sabemos de cor, né? Como lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, ficar em casa. Todas as medidas são corretas, todas as medidas foram criadas por aqueles que têm o conhecimento e nós temos a responsabilidade de obedecê-las. No entanto, quero lembrar aos irmãos que, como cidadãos celestiais, nós temos outra lei que impera em nós, a lei do Espírito de vida. E essa lei nos remete à palavra de Deus, onde também está registrada grandes medidas preventivas para que nós passemos pelos momentos de aflições. E uma delas está registrada em João 16:33, quando Jesus disse: "Tenho-vos dito isso, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E ele confirma isso em João 14:27, dizendo: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Portanto, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize." Aqui tem duas medidas preventivas, irmãos. A primeira, a paz, que excede todo entendimento e guarda o teu coração. A segunda é: não se atemorize, não temas. A Bíblia está repleta dessa frase: não temas, eu sou contigo. E a terceira, o apóstolo Paulo disse aos romanos, provavelmente passava também por momentos de dificuldades, e lá em Romanos 8:37 ele disse: "Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus." Portanto, irmão, guarde essa palavra no seu coração, aplique ela, viva ela, tenha a paz de Cristo, não temas e tenha a convicção de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso culto online, nesta noite que Deus preparou para mim e para você, para todos nós. Nós vamos juntos louvar e celebrar o nosso Deus. Nós queremos iniciar o nosso culto nesta noite orando. Vamos orar? Vou pedir para que você se coloque de pé no seu lugar, onde quer que você esteja. Reúna a sua família e vamos juntos orar neste momento, pedir para que a unção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu nome na noite deste dia que o Senhor tem feito para nós. O dia que o Senhor preparou e separou para nos dar vitórias e em ti nos alegrarmos. E nessa noite nós queremos nos alegrar em ti, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor irá fazer na nossa vida, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa estar ministrando a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família
representada, Deus. Que teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Unge-nos nesta noite com versos de louvor. Deus, que nesta noite nós possamos ser impactados pela tua presença, pela palavra que será pregada. Abençoa os louvores que serão ministrados nesta noite. Que tudo seja para a glória do teu santo nome. Nós entregamos e consagramos a nossa vida a ti, para o teu louvor, para a tua glória. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós choramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor nessa hora e declarar a grandeza do nosso Deus. O quanto o Senhor é grande, digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos celebrar com alegria. Aleluia. Você tem motivos para louvar e celebrar. As suas palmas. Vamos declarar. Grande. Todo-Poderoso Deus, Santo, Santo, justo e onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está, te assenta sobre os querubins. Nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. declarar mais uma vez que nosso Deus é grande. Grande, todo-poderoso Deus, Santo, Santo, justo e potente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está, te assenta sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo.
Aleluia. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é digno de louvor, digno de receber a nossa adoração. E você tem 1000 motivos para expressar a grandeza do nosso Deus nessa noite. E nós estamos na presença dEle. O véu que separava já não nos separa mais. Nós temos acesso à presença de Deus. E por isso nós vamos declarar que Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti. Seja livre para louvar e adorar a Deus nessa noite. Aleluia. Cante comigo. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos clamar mais uma vez. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Um dia o Senhor Jesus nos disse: não te turbe o vosso coração, creia sempre em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. E Ele diz que quando Ele voltar, Ele vai levar-nos para junto dEle. E essa é a nossa esperança.
É a esperança que nos move todos os dias. É isso que faz a igreja de Deus cantar tão feliz e alegre, porque aqui não é o final. Nós sonhamos em estar com Ele, e Ele é fiel. Ele prometeu, Ele mesmo nos prometeu. Lembrando dessa esperança viva dentro dos nossos corações, que a gente pode cantar agora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Como é bom estar adorando nosso Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. E o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Digno é o Senhor de toda honra, de todo louvor. Vamos agora louvar o nosso Deus e dizer: Hosana é o nosso Rei. Amém? Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama
acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Senhor, obrigada, Pai, por tua promessa, porque o Senhor prometeu e é fiel e justo para cumprir, porque o Senhor voltará e essa é a razão da nossa esperança, porque em meio a todas as angústias do mundo nós podemos ter a certeza de que o Senhor em breve voltará, de que o noivo vem buscar a sua noiva, de que nós estaremos seguros, ó Pai, nós estaremos perto de Ti, mais perto de Ti. Aviva a Tua igreja e que a gente possa cada dia ter essa esperança viva dentro do nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Passa a palavra, pastor. Olá, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom poder reencontrar você. Hoje nós vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor Jesus Cristo. Depois desses cânticos, desses louvores, eu espero que você tenha meditado em toda a canção, tenha adorado ao Senhor conosco. Quero pedir que você continue conosco nessa jornada. Aproveitando aqui, quero lembrar a todos os membros da Igreja Batista Éden que entrem em contato com a igreja, se você vai querer participar da escola bíblica que será transmitida a partir do próximo domingo. Nós vamos hoje voltar ao texto de Filipenses, vamos meditar um pouco no capítulo 2, seguiremos durante mais alguns domingos meditando sobre essa carta. Essa carta, ela é muito especial, uma das mais lindas cartas do Novo Testamento, e ela é escrita num momento muito peculiar, que é quando Paulo estava preso, e apesar de todas as controvérsias, de todas as dificuldades que ele estava enfrentando, percebemos a intercessão de Paulo, o amor de Paulo, o cuidado de Paulo, as orientações de Paulo. Essa carta também é considerada a carta da alegria, porque ele tem gozo, ele tem alegria. Inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso, quando ele pede aos irmãos: completai a minha alegria. Então vamos ler esse texto sagrado. Se você não tem uma Bíblia, se tiver, acompanhe com ela aberta durante todo esse nosso tempo de reflexão, ou acesse no seu celular e mantenha a condição de consultar quando for necessário, um pouquinho mais à frente, tá bom? Então vamos ler a partir do verso 1, capítulo 2 de Filipenses. Assim nos diz o texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o verso 5 assim diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar? Pedir, gracioso Pai, pedimos tua orientação e tua bênção neste momento, que vamos refletir um pouco da tua palavra, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, como acabei de falar há pouco com vocês, começamos essa meditação no livro de Filipenses da semana passada, já 2 domingos, e vamos dar continuidade. Nosso foco no nosso último encontro foi no verso 27, quando o apóstolo Paulo faz a santa convocação a todos aqueles irmãos, quando ele disse: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E aqui no capítulo 2, ele vai continuar esse desdobramento do que ele tinha dito lá no verso 27 do capítulo 1, e quero aqui chamar a sua atenção. E nesse desdobramento, a partir do verso 1, que o apóstolo está chamando a atenção da igreja, aos seus ouvintes, aqueles a qual a carta estava sendo destinada, interessada, é que ele vai tratar, julgo eu, de duas coisas importantes, né? Que deve existir na vida da igreja, na vida dos servos, na vida daqueles que amam o Senhor e o seu reino, que é a perspectiva do engajamento e da unidade. Engajamento e unidade, com vista justamente à preservação da fé de cada um daqueles irmãos, tanto das crianças, dos neófitos na fé, dos recém-chegados ao corpo de Cristo, como também dos mais experimentados e até dos anciãos. E nessa perspectiva de engajamento e de unidade, ele tem em vista que as pessoas continuem crescendo em Cristo e isso se complete na expansão do reino de Deus sobre a face da terra. Então, essa mensagem da carta, ela é apropriada também para este momento, com tantas contradições, de tanto sofrimento. Observe que falei há pouco que Paulo estava preso e ele já tinha motivo de sobras para se preocupar consigo mesmo, com seus problemas, com suas dificuldades. Mas apesar de tudo isso, ele estava motivado, preocupado, interessado com a vida de irmãos que estavam a quilômetros de distância dele. Ele não foi egoísta, ele não ficou olhando apenas para o seu umbigo, ele não ficou lamuriando, murmurando, reclamando. O texto diz ainda no capítulo 2, no verso 25, que ele recebeu a visita de um líder, um servo querido, um obreiro, que ajudará muito ele na caminhada cristã ali em Filipos, na caminhada da igreja em Filipos. O nome dele é Epafrodito. Epafrodito tinha chegado para visitar Paulo e quando ele chega, ele compartilha algumas notícias. Essas notícias não tinham sido as melhores e isso preocupou um pouco Paulo. Ele ficou preocupado com o futuro daqueles irmãos, com o futuro da igreja. Por isso que ele resolve escrever essa carta, conhecida como carta pastoral. A intenção de Paulo é dar diretrizes de soluções para aqueles irmãos, para aquela comunidade, no enfrentamento de todas as lutas, porque eles enfrentavam lutas internas e lutas externas, lutas que pertenciam tão somente à própria comunidade, às famílias, mas também os problemas que advinham da cidade, da política e de tantas outras coisas naquela cidade. Mas Paulo está esperançoso na expectativa de que os filipenses encarassem aquelas dificuldades como uma oportunidade. E nessa oportunidade eles usassem as armas de Cristo, porque as armas de Cristo não são as mesmas armas do mundo, e que o homem sem Cristo usa. Então, portanto, que eles não fossem carnais, mas eles fossem homens
que agissem como cidadãos dos céus, na sociedade, na terra que viviam. E assim, nessa perspectiva de engajamento e unidade, ele se livrasse de todo tipo de divisão, de todo tipo de discórdia, de todo tipo de partidarismo, de todo tipo de vaidade, tudo aquilo que enfraquecesse a comunhão deles, a comunhão da igreja. Olha, Paulo está distante daquele grupo de pessoas, mas ele está em fervorosa oração. E continuava amando todo aquele povo, ao ponto dele se dedicar em contribuir com a vida daqueles irmãos. Então ele estava motivado por eles. Julgo que enquanto meditava nesta carta, no momento dessa pandemia, que tanto para Paulo como para aqueles irmãos e agora para nós podemos avaliar nesses momentos o nível da nossa fé, o compromisso que temos com Cristo. Por isso que Paulo faz esse convite, se após alguma exortação em Cristo, então ele vai falar de consolação, comunhão, amor, espírito, misericórdia. Agora, antes de começar propriamente dito nas lições que quero pensar com você nesse texto, eu quero chamar a sua atenção porque algumas traduções dizem, portanto, se há, ou se há, pois. Essa expressão se há, eu quero esclarecer a vocês que não entendo como uma perspectiva de dúvida. Paulo não estava colocando em dúvida a fé daqueles irmãos, o posicionamento daqueles irmãos. Ele não estava colocando em dúvida o compromisso deles, mas estava convidando para terem a oportunidade de refletir, uma vez que eles estão em Cristo, uma vez que eles estão presentes na comunidade santa, do que Deus espera dele, do que o apóstolo como líder espera de cada um deles. Então, é a oportunidade de verificação sobre a motivação interior, como estava o seu nível de compromisso e fé diante de Deus. E eu chamo esse desafio, esses termos que Paulo usa aqui, como verdadeiros pilares da fé cristã. O cristianismo precisa cada vez mais viver esses princípios, praticar esses princípios, especialmente nos dias atuais. Então esse vai ser o alvo da nossa atenção, e que espero que seja bênção para a tua vida. Então, o primeiro destaque, ou como primeiro princípio que Paulo vai chamar a atenção aqui, ele fala sobre exortação em Cristo. Então, a pergunta é, o que é essa exortação em Cristo? Como se entende, como se podemos entender essa exortação? Então, eu quero convidar para que compreenda que Paulo está dizendo que, uma vez que eles estão em Cristo, eles contam com Cristo. A palavra exortação, algumas pessoas entendem como repreensão, como disciplina. Ainda que possa ser entendido dessa forma, só no aspecto da mão estendida, do acolhimento, do ombro amigo, porque foi isso que Cristo ofereceu quando Ele esteve aqui no mundo entre nós. Cristo nos deu a oportunidade de andarmos ao lado dEle, de conhecermos a palavra, de conhecer o Evangelho. Jesus, de fato, é a mão estendida, e hoje, por meio da igreja, ao caído, ao necessitado, aqueles que estão enlutados, ansiosos, às vezes, deprimidos, todo tipo de luta, Jesus é esta mão estendida. Então, Paulo disse, se vocês estão em Cristo, se há em Cristo, se há alguma exortação em Cristo, essa condição de atender o chamado, de vir para perto de Cristo, andar com Cristo na perspectiva do Evangelho. Lembrem que nós estamos meditando ainda nesses termos, na perspectiva do que foi dito no capítulo 1 do verso 27, quando o apóstolo diz, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. É como Paulo estivesse dizendo, irmãos, vocês foram exortados em Cristo, agora você deve exortar outros, deve cuidar dos outros, deve exercer o serviço do amor entre os outros.
Porque assim como Cristo é a mão estendida de Deus para o nosso acolhimento, vocês devem ser mão estendida do acolhimento de Deus àqueles que necessitam. Nesse momento de tantas dificuldades, receber um telefonema com uma expressão de amor, de carinho, um contato por alguma outra mídia, quanto isso é bom, como isso é importante, como isso é exortativo, como isso é maravilhoso, é nível de acolhimento. E quando Paulo vai falando sobre isso aqui, eu meditando justamente nessa perspectiva, eu olho e percebo em Mateus capítulo 19, a experiência de Zaqueu. Zaqueu, que era um homem que tinha expectativa de ver Jesus, sua pequena estatura não permitia, ele sobe do sicômoro, uma árvore muito própria daquele período lá na Palestina, e Jesus não deixou aquele homem viver no anonimato. Jesus convida ele, diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém ir até a tua casa. E ele vai até a casa de Zaqueu. Jesus fala do amor de Deus, fala do evangelho para Zaqueu. Zaqueu ouve do Senhor todos os desígnios dos céus, e é interessante que ele entende o acolhimento, ele entende a exortação, ele entende o chamado. E o texto diz lá em Mateus capítulo 19, que Zaqueu, diante de todos, disse, ele que era acusado por ter sido injusto, porque por muitas vezes os cobradores de impostos, que era a função de Zaqueu, então os seus irmãos, os seus patrícios, os seus irmãos judeus, o tinham como pessoas desonestas, como pessoas injustas, como pessoas que explorava, que tomava do pequeno para dar ao grande e desviava esses recursos. Então Zaqueu ouve a palavra e ele diz: olha, Senhor, se tomei do que era indevido, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu experimentou da mão estendida de Cristo. E é interessante que Mateus capítulo 15, no verso 24, Jesus já tinha dito que ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Paulo está dizendo àqueles irmãos: se essa exortação está em vocês, ou seja, se você entendeu o evangelho, se você tem se posicionado diante de Cristo em fé, em compromisso, receba esse acolhimento. Agora acolham outros, especialmente aqueles que estão enfrentando dificuldades. Então, que vocês não fiquem apenas olhando para os seus próprios interesses, agindo egoisticamente, mas se interessem em ser mão estendida de Deus para aqueles que precisam, A segunda palavra, ainda do verso 1 da nossa meditação nesta hora, quando Paulo diz alguma consolação de amor. O que seria essa consolação de amor? Esse termo pode ser traduzido como encorajamento amoroso. A palavra consolação, ela deve ser entendida como um serviço prestado aos necessitados, aos que sofrem. Esse serviço não deve se limitar apenas ao uso de palavras, mas com ações concretas que podem promover aqueles que necessitam, gerando mudanças concretas às pessoas. Quem ler esse texto no primeiro momento pode até entender que está falando de que aquele servo vai consolar outro pelos seus próprios recursos, mas é muito mais do que isso. São os servos que experimentaram da consolação de Cristo, e no meio dessa consolação agora aos que necessitam, ele vai como instrumento de Deus, como mão de Deus, ama com o coração de Deus, porque ele está capacitado por Deus para exercer essa comunhão, exercer esse cuidado, essa ação relacional na vida das pessoas. Que bênção! Então, essa expressão de amor aqui, segundo os estudiosos, é de fato o amor ágape.
Não é o amor eros entre marido e mulher, não é o amor filhos entre amigos, mas é o amor ágape ou agapen, o amor que vem de Deus, o amor que move as pessoas. Então esse é o tempo de nós constatarmos se esse amor de Deus está por nós, ao ponto de nos mover em direção às pessoas, de manifestar algum tipo de bênção na vida de outras pessoas. Epafrodito, por exemplo, ele saiu e andou mais de 1.000 quilômetros ao encontro de Paulo para trazer consolação, uma consolação amorosa, para trazer sua palavra de ânimo, para trazer donativos, para acolher Paulo. Então Paulo se sente amado pela igreja por meio da vida de Epafrodito e tudo aquilo que aqueles irmãos mandaram para o acolhimento de Paulo. Que bênção, que bênção. Então eu olho e vejo que muitas pessoas, talvez da sua família, da sua vizinhança, da nossa comunidade, estejam precisando sim desse nível de consolação de amor, que é um agir de Deus por meio da tua vida. E aquele momento de que você não fecha o coração diante dos necessitados, você não fecha o coração diante dos problemas, mas você se abre para ser resposta de Deus ao clamor daqueles que necessitam. Ser instrumento de dádivas, ser instrumento do céu, né? Ser bênção na vida de outras pessoas, ser a mão estendida de Deus. Então, se você está em Cristo, essa é uma marca que não pode deixar de existir na tua vida, na sua prática de fé, no seu nível de compromisso com Cristo, cooperando com o reino de Deus, cooperando numa ação corajosa, uma consolação amorosa sobre aqueles que necessitam, né? Então, nós vamos, por exemplo, olhar as Escrituras e perceber inúmeros exemplos, dentre eles da parábola do samaritano. O samaritano que passou e viu um homem caído, ferido, que foi assaltado, espancado e abandonado no meio da estrada, mas aquele samaritano não foi indiferente, ele parou, ele cuidou, ele deu assistência, deu toda a condição para que aquele homem se recuperasse da condição que estava. É assim que os cristãos devem ser nesse tempo, é assim que a igreja deve ser nesse tempo, mão de Deus, instrumento de Deus, para seguir adiante no propósito de Cristo, reino, projeto do reino de Deus na face da terra. O terceiro princípio, o terceiro pilar, né, que Paulo chama aqui a atenção dos irmãos, ele fala sobre a comunhão no Espírito. Que comunhão é essa que o apóstolo está falando? O Espírito Santo, vamos entender isso, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. A Bíblia diz que ele foi enviado com a finalidade de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Estar em comunhão com o Espírito Santo é estar aberto para que ele continue agindo, trabalhando, nos convencendo, nos dirigindo, nos moldando para o juízo de Deus, para a justiça de Deus, para o agir de Deus. O Espírito Santo é o representante hoje que está entre nós. Ele veio para morar no coração dos homens. Ele veio para iluminar o entendimento das pessoas, que muitas vezes é obscuro, mesmo para aqueles que porventura servem a Cristo, estão na igreja, mas que por alguma razão o seu entendimento fica limitado sobre determinados aspectos, por causa das lutas, por causa do próprio pecado, por causa, às vezes, da própria cultura onde nós nos originamos. Então é o Espírito Santo de Deus, ter a comunhão do Espírito é estar aberto para o agir de Deus, do Espírito Santo que age em nós, por nós e através de nós. É o Espírito Santo que abre o entendimento, é o Espírito Santo que nos ajuda a não sermos infrutíferos no corpo de Cristo, mas sermos capacitados para ser resposta de Deus, para o avanço da igreja, para o engajamento no reino de Deus, para o avanço do projeto. Nesse momento de tantas contradições, de tantos problemas, ter irmãos, ter servos sensíveis a Deus, tentando ser instrumento de Deus,
Ele só terá essa condição se tiver comunhão com o Espírito Santo, aquele que ilumina, aquele que veio para convencer de fato o homem do pecado, do juízo, da justiça, aquilo que é instrumento do Senhor. Robertson é um teólogo, falando sobre esse texto, ele diz que onde reina o Espírito Santo, existe amor, porque o amor é fruto do Espírito. De fato, eu quero expressar que nesse entendimento de Robertson, quando ele diz isso, me ajuda a pensar que algumas pessoas se dizendo ser pessoas de Deus, que crê, que tem fé, mas que os seus posicionamentos diante de determinadas pessoas, mesmo expressando uma certa fé, uma certa espiritualidade, tem falta de amor. Então, aqueles que seriam alvo deste amor para objeto de transformação, às vezes não conseguem experimentar, porque houve uma verdade, mas não revestida de amor, não recheada de graça. No caso aqui específico, ter comunhão com o Espírito é cultivar um relacionamento espiritual, relacionamento com o próprio Espírito, é ser morada, é crer, é reconhecer, é cultivar um relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, aquele que nos ajuda em todo o processo de discernimento. É Ele, inclusive, que vai nos dar discernimento de tudo que está acontecendo no mundo. É Ele que vai nos dar discernimento sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta, dos cuidados que precisamos ter, do ser resposta de Deus nesse momento. Ora, um crente carnal, ele terá dificuldade de ser zeloso num relacionamento, numa comunhão com o Espírito Santo. Porque ele terá dificuldade, inúmeras dificuldades. Uma delas, cuidar da sua vida, cuidar da igreja, cuidar do próximo, demonstrando o amor de Deus. Porque ele viverá conforme os limites ou abrangência daquilo que enxerga. Se a visão dele é limitada em relação ao amor, ele não derramará amor sobre a vida de outras pessoas, porque a sua inclinação é carnal. Ele pode estar vivendo apenas como um mero religioso, sem exalar o amor de Cristo, sem levar a fragrância de Cristo em forma de graça, benevolência, àqueles que necessitam. Paulo percebeu as lutas de alguns irmãos que estavam enfraquecendo a igreja por posturas carnais. E Paulo está os ajudando a entenderem que deve viver na perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor, e assim gerar um impacto de Deus naquela sociedade, promover transformação naquela comunidade a partir do Evangelho de Jesus. Um homem sem comunhão com o Espírito de Deus é cego. Ele é um cego, e como cego, como poderá ajudar a outros? Como cego, ele simplesmente, se tentar guiar, poderá cair e ainda levar a outros à cova. Então é um desafio para nós nesse tempo, estar em Cristo para ter atitudes iluminadas pelo Espírito de Deus, guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito de toda a verdade e sabedoria, que nos dirige para um exercício de espiritualidade. Lembro, por exemplo, de Daniel. Daniel, na Babilônia, profeta Daniel. Profeta Daniel, o texto diz que ele era um homem que tinha o Espírito de Deus, e por isso ele fez diferença naquele lugar. Ele fez diferença naquele reino, fez diferença no governo, porque era um homem dirigido e iluminado pelo Espírito Santo. Era isso que Paulo estava desejando para a vida daqueles irmãos lá em Filipenses. É neste momento o que eu desejo para a tua vida, que o Espírito Santo te dirija, te console, te conforte, te fortaleça. Você tenha a condição de ter comunhão com Deus por meio da palavra e discernir a realidade do momento presente. Quantas pessoas, por falta de discernimento e vivendo uma certa espiritualidade equivocada, está se expondo. E
e pessoas que, mesmo cristãs, que já se expuseram às suas vidas, sem os devidos cuidados, o que aconteceu com elas é que depois de contrair, por exemplo, esse vírus, enfrentaram dificuldades. Algumas até sobreviveram, outras não. Outras de forma inesperada, mesmo com tantos cuidados, também foram afetadas e não sobreviveram. O que eu quero dizer a vocês com tudo isso é que tenham comunhão com Deus para ter discernimento como se posicionar nesse momento presente da história. Assim como Paulo orientou aqueles irmãos que tivesse exortação, tivesse a consolação de amor, vivesse na comunhão do Espírito. E a quarta e a última coisa que Paulo fala aqui, que chama a nossa atenção, é sobre afetos de misericórdia ou afetos de compaixão. Paulo estava apelando para o bom senso daqueles irmãos filipenses, para que eles vivessem a prática da benevolência cristã. Então ele usa o termo de afetos, de compaixão, a fim de fazer, por meio desses gestos, a comparação daqueles irmãos, e quando a gente fala de afeto, ele está falando de alma, ele está falando dos aspectos vitais do ser humano, que deve se estender em atos de misericórdia com aqueles que sofrem. Um certo filósofo, que viveu no século XVII, conhecido como Spinoza, certa vez ele disse que um afeto é uma mudança ou uma modificação que ocorre simultaneamente no corpo e na alma. Interessante essa colocação dele. Se Spinoza estiver certo, e eu desconfio que sim, essa definição pode ser melhor entendida em uma outra expressão, numa outra frase que veio da cruz de Cristo. Quando Cristo, mesmo diante da cruz, naquele sofrimento, que era um sofrimento no nosso lugar, ele disse: Pai, perdoa estes, porque não sabem o que fazem. O texto diz exatamente assim, Lucas, no capítulo 23, verso 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, também conhecido como Gólgota, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse gesto de Jesus é uma tremenda demonstração de afeto, de compaixão, um ato amoroso, porque mesmo em sofrimento ele percebia que o sofrimento da humanidade era muito maior. Então o afeto ele parte do ser humano, de dentro do ser humano, como ação de Deus. Assim como que os órgãos vitais, o coração, o pulmão, o fígado, o baço, os rins, são necessários para a vitalidade de um corpo, assim cada membro ele é especial. Os seus dons devem ser exercidos como recurso divino, como dispensa de Deus para a comunhão, para o auxílio, para o acolhimento na vida da igreja. Então essa era a intenção de Paulo, usando esse sentido figurado dos órgãos, para que as pessoas entendessem a compaixão de Cristo, e agora que eles, como instrumentos de Deus, exercessem compaixão afetuosa para alcançar a outros, para abençoar outros, sendo instrumentos de Deus por meio de Cristo Jesus. Depois que Paulo fala sobre esses pilares, ele fez um pedido. Ele diz: completai a minha alegria. É um pedido. E em seguida ele faz 4 recomendações. Então a alegria de Paulo agora é que aqueles irmãos estivessem firmados, estivessem engajados, batalhando pela unidade da igreja, pela unidade daquela comunidade, para prosseguir no projeto de Cristo Jesus. Então ele faz um pedido e 4 recomendações. E ele diz então:
que essa alegria seria se eles pensassem da mesma coisa, em termos de ter o mesmo propósito, que eles sintam o mesmo amor. Não é o amor, como já falei, eros ou philos, mas o amor ágape, o amor de Deus, que eles sintam o amor de Deus, conforme ele citou no verso 5, tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo pensamento, tendo a mesma postura de Cristo Jesus. Porque se uma vez aqueles irmãos estão unidos a Cristo verdadeiramente, compromissadamente, não apenas pertencem a uma igreja como se pertencesse a uma associação, um clube, mas eles pertencem a Cristo, são propriedades de Cristo. E com propriedade de Cristo agora, eles têm o mesmo pensamento, o mesmo amor, estão unidos com a mesma alma. E assim eles viverão como família de Deus na face da terra, vivendo do modo digno do Evangelho, conforme o verso 27, que tínhamos chamado a sua atenção desde o início. Então, Paulo, em seguida, apresentou aí os pilares, o caminho, o que esperava daqueles irmãos. E ele, no finalzinho, já indo para a nossa mensagem aqui, aquilo que nós estamos considerando nesses 5 primeiros versos, né? Paulo disse, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Ele percebe que essas duas coisas estavam como tumores cancerígenos agindo no meio daquela comunidade, no coração daqueles irmãos. E Paulo, percebendo as dificuldades, que aqueles irmãos corriam risco na fé, risco de comprometer a igreja, o projeto de Deus, ele disse, olha, que nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, irmãos. Paulo já tinha tratado isso quando, escrevendo aos Coríntios, ainda no capítulo 1, ele combateu a questão do partidarismo, que é da divisão. Ele disse assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda uma mesma coisa, que não haja entre vocês divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós tem dito, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, diz Paulo. Então, o mais importante não era a ideia de A, a ideia de B, mas era o Evangelho de Cristo, o propósito de Cristo. E Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos para que eles não se dividissem, que eles não se enfraquecessem, mas se interessassem. Eu, com isto, irmãos, quero vos lembrar que estejam atentos aos neófitos na fé, estejam atentos para uma ligação, para um contato, para demonstrar carinho e amor a todos aqueles que têm chegado ao seu conhecimento. Porque é dessa forma, demonstrando amor, afeto, de compaixão, exortação, consolação amorosa e comunhão do Espírito, que iremos comunicar o dom, a dádiva de Deus, a vida de Deus, derramar vida na vida de outros, a vida de Deus em nós, e agora essa porção da vida de Deus em você, por meio do Evangelho, derramado na vida de outras pessoas. E Paulo diz que nenhum comportamento deles fosse de vanglória. Vanglória aqui é a junção de duas palavras, da vaidade e glória, ou seja, ninguém pode se posicionar como se fosse melhor que outros irmãos numa comunidade. Então, se você neste momento, você tem condição, ainda tem emprego, recebe salário, se você está bem na fé, que você não se orgulhe disso, muito pelo contrário, que você sinta o peso da responsabilidade para cuidar da igreja, para cuidar dos que sofrem, para cuidar dos necessitados. Então, essa expressão de Paulo, não se apegue a coisas vãs, a coisas carnais,
Quantas pessoas nesse momento, irmãos, estão até abandonando suas famílias e casamento por causa da vaidade. A vaidade, irmãos, essa vanglória que Paulo cita aqui, ela é sutil. Ela pode se estabelecer no coração de qualquer pessoa com muita sutileza. E quando ela se estabelece, as pessoas perdem a fé, perdem a alegria, perdem o temor, perdem a comunhão com Cristo. Ele se afasta de todos os propósitos do Senhor, porque ele está se apegando a coisas vazias, sem consistência alguma. A única coisa consistente que vai firmar a sua vida, sua fé, sua família, seu projeto de vida, é o Evangelho de Cristo Jesus. Entender o reino de Deus e seguir como instrumento do Senhor nesse momento tão delicado que nós estamos enfrentando. Então, tentando entender Paulo, vejo que ele tem o propósito de ver a unidade dos fiéis a Cristo e uns aos outros, sendo operosos e frutíferos na fé. E que eles tivessem livramento da religiosidade morta, que eles tivessem livramento para que não fossem cristãos nominais, mas efetivos, engajados, independente de um templo, independente das atividades culticas, independente dos programas, que ele vivesse a fé do Evangelho, portando-se como ministro de Deus, como instrumento de Deus, como instrumento do Senhor. Então, Paulo, posteriormente, vai tratar de um aspecto que não terei tempo para tratar contigo, quem sabe no nosso próximo encontro, mas que Paulo vai dizer aqui no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Isso é um checkmate que Paulo dará agora aqui, levando os irmãos a essa consciência, para que eles continuassem sendo instrumento da promoção do reino de Deus, independente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, sendo instrumento para atingir o alvo do projeto de Deus na vida de outros, por meio da vida de cada um daqueles membros. Então, que eles não estivessem preocupados apenas com o que era seus, se sentiram superiores, que ninguém colocasse, como ele diz no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é dos outros, interessado no que é. Porque o Evangelho de Cristo não é o eu centralizado, é Cristo centralizado. Nos centralizamos em Cristo e assim nós vivemos a comunhão plena com os nossos irmãos. Então, queridos, aqueles irmãos, eles precisaram se posicionar diante do que o apóstolo estava os convidando. E eu te convido nesse momento para que você cultive um relacionamento pessoal e maravilhoso com Cristo Jesus. Que você esteja enxertado em Cristo, né? Você esteja lado a lado com Cristo. Que você receba consolação e transmita essa consolação amorosa sobre a vida de outras pessoas. Que você tenha comunhão no Espírito, pedindo e vivendo com o Espírito que te iluminará diante de coisas obscuras e de difícil entendimento, mas para permanecer com a vida comunicável com Cristo e o Evangelho, vivendo a vida cristã além das quatro paredes. E assim você seja instrumento do Senhor. Assim como os órgãos são vitais para a sua vida, para a sua existência, você entenda que você, como instrumento de Deus, como servo nas mãos de Deus, você é vital. Os dons que Deus concedeu a você são vitais para o acolhimento, para o bom andamento do reino, do corpo de Cristo na face da terra, independente do templo. Então, que Deus te abençoe, lhe tenha entendimento e aplique essa palavra ao teu coração. Eu quero orar nesta hora, finalizando esse nosso encontro. Te convido
a inclinar a sua cabeça e dirigir seus pensamentos ao trono da glória e falar um pouco com Deus. Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero apresentar esta família, esse irmão, esta irmã que me ouve nesta hora. Quero, Senhor amado, pedir Tua bênção para a vida de cada um deles. Quero te pedir que eles tenham a condição de fazer essa verificação, se eles estão em Cristo, se eles estão debaixo dessa exortação, dessa consolação, dessa comunhão e dessa condição de comunicar a outros as misericórdias de Cristo, sendo instrumento do Senhor na vida de outros, para que estes esteja livre de toda vanglória, de todo partidarismo, de toda vaidade, de todo egoísmo, de tudo aquilo que separa, mas esteja unido a Cristo, unido à igreja, unido a outros irmãos, quem sabe por meio dos grupos pequenos, da escola bíblica, dos cultos, enfim, de tudo aquilo que ele pode manter-se ligado como um ramo à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu desejo que a bênção de Deus se estenda sobre esta casa, este lar, que nenhum tumor cancerígeno se instale na vida de qualquer irmão que nos ouve, mas antes esteja livre completamente de qualquer praga, livre de qualquer tumor, livre da morte que vem por meio da religiosidade, da fé apenas aparente, da fé que não gera frutos, mas sejam frutíferos no reino de Cristo Jesus. Então eu peço a bênção e a graça de Cristo Jesus sobre a vida daqueles que nos ouvem nesta hora, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que bom que você ficou conosco até agora, e eu desejo que a bênção de Cristo Jesus continue sobre a tua vida. Então despeço desse momento dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do Santo Espírito de Deus continue sobre a tua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Até os nossos próximos encontros, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe. Lembrando aos membros da igreja que estaremos aqui comunicando os números de contatos que você deve fazer para receber os vídeos da aula da escola bíblica da igreja e também o número da conta onde você poderá fazer ali a dedicação do seu dízimo, sua oferta no Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.